uma manhã comum em Brumadinho. Funcionários chegavam ao trabalho, moradores seguiam a rotina. Nada indicava que em poucos minutos tudo iria mudar. Às 12h28, a barragem se rompeu de forma repentina. Uma massa gigantesca de rejeitos desceu em alta velocidade, engolindo prédios, veículos e pessoas. Não houve sirene eficaz, não houve tempo para fuga. O que antes era silêncio se transformou em um estrondo ensurdecedor. Em segundos, vidas foram soterradas, famílias separadas, e o Brasil passou a assistir, em choque, ao início de uma das maiores tragédias da sua história recente. Antes do rompimento em Brumadinho, relatórios técnicos já indicavam riscos na estrutura da barragem, estudos apontavam instabilidade, medições apresentavam resultados preocupantes, mas as atividades continuaram normalmente. Trabalhadores almoçavam próximos à área de risco, sem saber que estavam em perigo. Sistemas de monitoramento falharam. Protocolos de emergência não foram executados a tempo. Quando a barragem cedeu, ficou claro que o desastre não foi um acidente imprevisível, mas o resultado de decisões tomadas ao longo dos anos, alertas que não receberam a devida atenção e uma confiança perigosa de que nada aconteceria, até que aconteceu. Quando a barragem se rompeu em Brumadinho, uma avalanche de rejeitos avançou em alta velocidade, destruindo tudo no caminho. Prédios administrativos foram atingidos em segundos. Ônibus, carros e equipamentos desapareceram sob a lama. Pessoas tentavam correr, gritar, se salvar, mas a força da enxurrada não deu chances. Imagens aéreas mostraram um mar marrom se espalhando pela região, transformando áreas verdes em um cenário irreconhecível. O desespero tomou conta de quem assistia sem poder ajudar. Familiares passaram a procurar nomes, rostos, qualquer sinal de vida, enquanto a lama seguia avançando, levando consigo SUS, histórias e centenas de pessoas que nunca mais voltariam para casa. Logo após o rompimento em Brumadinho, equipes de resgate foram mobilizadas de todo o país. Bombeiros, voluntários e forças de segurança enfrentaram um cenário extremamente hostil. A lama espessa dificultava a locomoção, máquinas afundavam, helicópteros sobrevoavam a área em busca de sobreviventes. Cada minuto era decisivo, mas as chances diminuíam rapidamente. Parentes aguardavam notícias em silêncio, presos entre a esperança e o medo. Dias de busca se transformaram em semanas, e depois em meses, revelando uma verdade dolorosa. O resgate não era apenas uma operação técnica, era uma luta humana contra o tempo, a natureza e as consequências de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Com o passar dos dias após o rompimento em Brumadinho, os números começaram a revelar a dimensão real da tragédia. Centenas de pessoas perderam a vida, muitas delas trabalhadores que estavam no local no momento do colapso. Outras jamais foram encontradas. Famílias viveram a dor da espera, do reconhecimento de corpos e de despedidas interrompidas. O Brasil inteiro acompanhou em silêncio cada nova confirmação. Cidades pararam, sirenes tocaram, homenagens surgiram por todo o país. O desastre deixou de ser apenas um acidente industrial e se transformou em um luto coletivo, marcando para sempre a memória nacional e mostrando o custo humano por trás de decisões tomadas longe do alcance das vítimas. Além das vidas perdidas em Brumadinho, a lama avançou pelos rios, contaminando a água, destruindo a fauna e afetando comunidades inteiras ao longo do caminho. O rio Paraopeba foi atingido diretamente, tornando-se impróprio para consumo, pesca e irrigação. Agricultores perderam plantações, animais morreram soterrados ou intoxicados, populações ribeirinhas ficaram sem sustento. O dano ambiental não aconteceu em um único dia. Ele continuou se espalhando de forma silenciosa, mês após mês, mostrando que a tragédia não terminou com o rompimento da barragem. Ela se prolongou no tempo, deixando marcas profundas na natureza e na vida de milhares de pessoas que dependiam daquele rio para sobreviver. Após o desastre em Brumadinho, investigações foram abertas para apurar responsabilidades. Documentos, laudos técnicos e depoimentos começaram a revelar uma cadeia de decisões, omissões e falhas graves. Executivos, engenheiros e órgãos fiscalizadores passaram a ser questionados. Enquanto famílias das vítimas exigiam respostas claras, o caso expôs a fragilidade dos sistemas de controle e a proximidade perigosa entre interesses econômicos e a segurança humana. Anos se passaram. Processos avançaram lentamente, e para muitos familiares, a justiça ainda parecia distante, transformando a tragédia em um símbolo não apenas de perda, mas também de uma luta contínua por verdade, responsabilização e respeito às vidas que foram interrompidas. Mesmo anos depois do rompimento em Brumadinho, as consequências continuam presentes na vida de quem sobreviveu. Moradores enfrentam problemas psicológicos, ansiedade, depressão e medo constante de novas tragédias. Comunidades foram desestruturadas,
Famílias perderam não apenas parentes, mas também o sustento, a rotina e o sentimento de segurança. Muitas pessoas ainda convivem com lembranças do barulho, da lama e do desespero daquele dia. O trauma não aparece nas estatísticas oficiais, mas está presente no silêncio, nos relatos e nas pausas de quem tenta seguir em frente, mostrando que desastres como esse não acabam quando as manchetes desaparecem. Eles continuam vivendo dentro das pessoas. A tragédia de Brumadinho deixou uma mensagem que não pode ser ignorada. Ela mostrou o que acontece quando alertas são tratados como burocracia e a vida humana fica em segundo plano. Lembrar de Brumadinho não é apenas relembrar uma dor passada, é exigir que mudanças reais aconteçam, que fiscalização funcione, que decisões priorizem pessoas e não apenas lucros. Cada nome perdido representa uma história interrompida, e cada erro repetido aumenta o risco de novas tragédias. A memória das vítimas precisa servir como um alerta permanente, porque enquanto casos como esse não forem levados a sério, o futuro continuará ameaçado pelo mesmo descaso que transformou um dia comum em um dos capítulos mais dolorosos da história do Brasil. Depois de Brumadinho, o Brasil foi forçado a encarar uma realidade incômoda: o modelo de exploração, a fiscalização falha e a repetição de promessas feitas apenas após grandes tragédias. Leis foram discutidas, regras anunciadas, discursos de mudança ganharam espaço, mas para quem perdeu alguém em Brumadinho, nada disso devolve o que foi tirado. O desastre entrou para a história como um divisor de águas que deveria ter mudado tudo, mas que ainda cobra atenção constante. Brumadinho não é apenas um episódio do passado, é um lembrete permanente do preço pago quando prevenção é ignorada, e uma advertência clara de que a próxima tragédia só será evitada se a memória não for apagada e as lições realmente forem colocadas em prática. Ao longo deste documentário, vimos números, laudos, investigações e imagens que tentam explicar o que aconteceu em Brumadinho. Mas nenhuma estatística é capaz de traduzir a ausência deixada por quem não voltou para casa. O rompimento da barragem durou poucos minutos, mas suas consequências atravessam anos, gerações e silenciam famílias inteiras. Lembrar de Brumadinho não é apenas recontar uma tragédia, é reconhecer que vidas foram perdidas por escolhas que poderiam ter sido diferentes. Enquanto a memória permanecer viva, existe a chance de que o mesmo erro não se repita. Porque o verdadeiro esquecimento é quando a história deixa de servir como alerta.